Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O dólar voltou a subir com o cenário doméstico, ainda tem toda uma especulação eleitoral acerca exatamente dessa questão do dólar. A gente viu na sexta-feira uma redução do valor do dólar, mas hoje fechou em 4,15 mais uma vez, é o segundo menor valor desde 2016. O segundo maior valor desde 2016, ou seja, a gente pensar num teto para o dólar. O Boletim Focus trouxe ali como expectativa econômica dos mais de 100 economistas ouvidos pelo Banco Central, uma redução ainda maior do PIB, ou seja, uma oscilação pequena, mas nós estamos continuando a ver um movimento de redução de previsão do PIB para este ano e também da produção industrial, que caiu bastante nessas previsões econômicas do Focus. As entidades caminhoneiras estão negando uma possibilidade de uma nova greve. Sim, estão conversando com o governo, mas a divulgação que tem a partir das redes sociais, as entidades disseram que não, que isso são fake news, ou seja, não há nenhuma greve no horizonte, não há nenhuma marcação de uma nova paralisação, conforme a que tivemos recentemente aqui no país, no mês de maio, que paralisou verdadeiramente o Brasil. E diminui o pessimismo do consumidor. É uma oscilação negativa do pessimismo, ou seja, uma melhora. Mas não dá para chamar justamente de uma grande melhora em relação à economia. Mas reduziu o pessimismo nas duas frentes, em relação à economia como um todo e a condição dele, do consumidor. Ele se vê melhor no futuro. E também a gente vai falar sobre inovações e novos negócios. Tem quase 1 bilhão no ano passado de investimento, ou seja, de gente que está apostando nas empresas, nas startups brasileiras. A gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Dia de nova e expressiva valorização do dólar na negociação aqui no Brasil frente ao real. É o segundo maior valor desde 21 de janeiro de 2016. A gente falava desse valor tempos atrás, nós tivemos uma oscilação bastante importante na semana passada, na sexta até terminou em baixa, mas hoje voltou a subir e se valorizou bastante, diga-se de passagem. O Ibovespa com menor liquidez, foi feriado hoje nos Estados Unidos, é o dia do trabalho para os americanos, e aí também diminuiu a liquidez do Ibovespa, que terminou com uma leve queda. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números do mercado financeiro daqui a pouco. Vamos lá, daqui a pouco a gente fala das expectativas do Focus, está aqui. Dólar comercial a R$ 4,15. Essa foi a cotação de hoje, o fechamento. Uma alta de praticamente 2%. Se a gente levar em conta o valor, obviamente, da sexta-feira. 4,15. Aqui tem muito de especulação eleitoral. Apesar de toda a decisão que foi tomada já na madrugada de sábado, de sexta para sábado, pelo Tribunal Superior Eleitoral, suspendendo a possibilidade, negando a possibilidade do ex-presidente Lula concorrer à presidência da República, ele que está condenado e preso por corrupção, depois de julgamento em 2 instâncias da Justiça, está preso lá em Curitiba. Mesmo com toda essa decisão, houve o que os advogados de outros partidos têm chamado de afronta à justiça eleitoral. Aliás, houve decisão porque eles mantiveram, o PT manteve a decisão, manteve a exposição do candidato de Lula como candidato. Isso mexeu com o mercado. Obviamente que há muita discussão na justiça eleitoral, mas esse foi o fechamento do dólar hoje e boa parte dos analistas fala justamente em relação a essa incerteza eleitoral. Detalhe. Tem uma pesquisa para ser divulgada amanhã e outra quinta-feira. Essa semana temos pelo menos 2 pesquisas presidenciais para serem divulgadas. O Ibovespa teve uma leve queda, 0,63% a 76.192 pontos. Vamos falar do Ibovespa rapidamente. O giro hoje do Ibovespa o volume negociado aqui na Bolsa foi de pouco mais de 4 bilhões. 4 bilhões 160 milhões de reais. Para você ter uma ideia, no mês passado, ou seja, em agosto, a média diária era em torno de 11 bilhões, 11,4 bilhões. Hoje, obviamente, dada a menor liquidez por causa do feriado dos Estados Unidos, nós tivemos aí de 4,16 bilhões hoje, ou seja, um volume negociado aqui na Bolsa bem menor, essa queda aqui de 0,63. Bom, vamos falar agora sobre o Boletim Focus, porque aqui tem toda uma preocupação em relação à economia, porque nós estamos falando de expectativa econômica. Às segundas-feiras, sempre o Banco Central divulga uma pesquisa do Boletim Focus. Os últimos dados são referentes à semana passada, evidentemente. A pesquisa é divulgada logo de manhã. E a gente vê aqui alguma coisa que chama bastante atenção. Nós tivemos, tempos atrás, eu me lembro muito bem, nós trouxemos aqui
que a economia estava, digamos, meio parada. Havia lá uma certa indecisão, mas uma certa acomodação também em relação à economia. E não se tinha grandes alterações nas previsões econômicas. Agora sim, nós temos a inflação, por exemplo, há um mês, a previsão dos economistas para dezembro, porque isso aqui são números de como a economia estará no final deste ano, 4,11%. Há uma semana, na semana passada, ou seja, na segunda passada, nós divulgamos 4,17%, uma oscilação importante de inflação. Agora voltou a cair. Uma oscilação negativa, é verdade, 4,16%. A inflação não é o maior dos problemas brasileiros, porque nós temos uma oferta de alimentos, sobretudo os preços controlados, que são energia elétrica, dada a seca, dada a matriz elétrica brasileira, ainda depender de rios, porque nós temos uma matriz hidrelétrica muito importante, quando falta água no reservatório, se ligam às termoelétricas, que obviamente usam combustível fóssil, e aí nós temos todo um problema em relação ao custo disso do ponto de vista. Elas já são mais caras naturalmente, mas nós temos o custo disso do ponto de vista internacional. Se o dólar está mais alto, se usa combustível, seja carvão, qualquer coisa, nós temos uma influência do mercado internacional. Como o dólar subiu bastante, o custo das termoelétricas também fica mais alto. O câmbio, esse teve uma oscilação importante. Esses números aqui têm muita influência do que a gente tem visto nas últimas semanas, sobretudo na última semana. Vamos lá, o câmbio 3,70 a um mês. 3,75 a uma semana. E agora, R$ 3,80. Esse dólar é muito mais baixo do que nós temos hoje, que nós vimos ali é 4,15. Mas nós estamos vendo aqui, dentro dessa média, isso aqui é pós-eleitoral, o que vai acontecer em dezembro. A gente está vendo um dólar subindo, não era esse dólar que se imaginava no final do ano, a gente estava falando de 3,40, para se ter uma ideia. O PIB 1,5%, 1,47%, agora 1,44%. Essa queda do PIB é preocupante porque a gente tinha uma previsão de economia, de crescimento da economia muito mais alto no começo do ano. E ele vem caindo em todas as estimativas. O Banco Central ainda trabalha com 1,6% de crescimento, o governo tem uma posição muito semelhante a essa. Há algumas entidades setoriais no Brasil que falam até um pouco maior, 1,7%, 1,8%, ainda se aproximam do 2%. Mas a gente vê o mercado, pelo menos nessa média do mercado, jogando para baixo. E a produção industrial, para se ter uma ideia, está aqui, olha. Há um mês era de 2,85, caiu para 2,61, crescimento de 2,43%. A indústria tem um poder gigantesco de gerar, primeiro, emprego de valor agregado, ou seja, emprego que paga mais. E, sobretudo, nas cidades, porque nós temos ali justamente um contingente de profissionais que perderam o emprego naquela crise de 2015 e 2016 e que precisam voltar ao mercado de trabalho e voltar ao mercado de trabalho na sua área, na área onde vive, ou seja, nas cidades onde vive. E a indústria tem o poder de fazer isso porque, obviamente, é um empregado mais caro, um empregado que tem maior grau de instrução, tem maior qualificação técnica. E quando a gente vê o PIB industrial, ou seja, a produção industrial caindo com previsão de queda, isso é preocupante. Mas vamos lá. Isso tudo aqui são estimativas econômicas, são expectativas econômicas para o final do ano, que é exatamente o que o Banco Central usa, por exemplo, nas reuniões que faz do Comitê de Política Monetária. Ou seja, quando vai decidir alguma coisa, olha para o que pensa o mercado em relação a vários índices econômicos. Ou seja, isso é importante sim, apesar de serem apenas expectativas econômicas. A gente viu o preço do dólar e também aqui o Ibovespa. Bom, vamos falar um pouquinho agora, deixa-me ver aqui, uma pesquisa da Associação Comercial mostra que houve... daqui a pouco eu falo da redução da expectativa do consumidor, uma redução do pessimismo, né? Mas vamos falar sobre essa possibilidade de uma greve dos caminhoneiros. Essa notícia chegou a ser veiculada nas redes sociais, mas as associações que negociaram com o governo tempos atrás, ali em maio, disseram que, que isso se trata de fake news, ou seja, não há nenhuma previsão, apesar do anúncio feito recentemente de aumento pela Petrobras do diesel brasileiro. O Marcelo Castilho está conosco no Rio de Janeiro e tem mais informações. Oi, Marcelo, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Pois é, as principais entidades da categoria se posicionaram contra uma nova greve dos caminhoneiros após o anúncio feito sexta-feira pela Petrobras de aumentar o preço do litro de diesel nas refinarias em 13%. Lembrando que o diesel subiu de 2,0316 para 2,2964. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que vai atualizar a tabela que define os preços dos fretes, justamente em razão da variação no preço do combustível. De acordo com as duas das principais entidades da categoria, a CNTA, Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, e a ABCAM, Associação Brasileira dos Caminhoneiros, disseram que não há chance de paralisação entre os associados dessas entidades.
Juntas, as duas reúnem 1,5 milhão de caminhoneiros. Segundo a Casa Civil, o governo federal está cumprindo o que foi combinado com os caminhoneiros em maio e continua dialogando com a categoria, dizendo que as ameaças de paralisação não são dos líderes que comandaram a greve há pouco mais de 3 meses. A CNTA e a Abican reiteram desconhecer uma entidade cujo nome aparece em imagens que estão circulando nas redes sociais. Nessa imagem, a União dos Caminhoneiros do Brasil, UDC, anuncia a paralisação em até 10 dias contados a partir do dia 30 de agosto. Para as entidades, independentemente do aumento do preço internacional, o governo deve cumprir a medida provisória que prevê a manutenção da subvenção de 46 centavos do valor do diesel até o fim do ano. Piotr, é com você. Muito obrigado, Marcelo. Bom, vamos falar sobre essa pesquisa da Associação Comercial de São Paulo, que detectou ali uma leve redução do pessimismo do consumidor em relação à economia e em relação à situação dele próprio, o consumidor. A Vanessa Casalino está em São Paulo e tem mais informações. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. É o menor nível de pessimismo e o maior de otimismo para o mês de agosto desde 2014. 38% dos que foram ouvidos acham que a própria situação financeira vai melhorar nos próximos 6 meses. 21% disseram esperar uma piora. Em agosto do ano passado, as duas parcelas correspondiam a cerca de 30%. Já em julho deste ano, 36% estavam otimistas e 26% pessimistas. A percepção em relação ao presente também melhorou na comparação com agosto de 2017. 25% dos entrevistados classificam a situação como boa, mas o número ainda é alto, 56% entendem como ruim. A pesquisa mediu também a percepção em relação ao emprego. 19% dos que foram ouvidos se dizem seguros e os inseguros somam 52%, mais da metade, apesar dos números de desemprego no país ainda estarem altos. Tem essa parcela boa aí, Piotr, que está otimista. Com você. Muito obrigado, Vanessa. Só sobre essa questão do emprego. O emprego é vital para melhorar o humor, expectativa na maior parte da população brasileira. Aliás, esse é o grande problema brasileiro advindo da crise de 2015 e 2016. Nós ainda temos um contingente muito grande de pessoas desempregadas. Hoje eu conversei com especialistas sobre a situação brasileira e perguntei a ele justamente na opinião dele, e ele está fazendo um estudo. Assim que a gente tiver esse estudo completo, eu vou trazer essa informação aqui no Cenário Econômico, de forma exclusiva, inclusive, qual seria a saída do país nesse momento, até para, digamos, gerar emprego rapidamente. Hoje o Brasil tem uma carência que pode ser a saída dos problemas, ou seja, uma solução para vários problemas. O Brasil tem carência hoje em várias áreas de infraestrutura, saneamento, rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, ou seja, em tudo isso o país tem carências. Geração de energia alternativa também, embora as iniciativas sejam boas. Se houver condições do ponto de vista legal, ou seja, de marcos regulatórios, de regramento, de lei, garantia para o investidor e segurança jurídica, investidores do mundo inteiro têm interesse no Brasil, porque o Brasil é um lugar onde o seu investimento pode crescer 2 dígitos. Ou seja, não é crescer 2% ou 3% ao ano o seu lucro. Não. Pode crescer 15%, 16%, 17%, porque é uma possibilidade de crescimento muito rápido e grande aqui no país. Bom, e nesta terça-feira, amanhã, a TV Brasil vai reexibir um dos episódios da série Conhecendo Museus, sobre justamente o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que ontem, no começo da noite, foi acometido por um incêndio devastador. Acompanhe exatamente a chamada dessa programação especial da TV Brasil. O Museu Nacional tinha um acervo de cerca de 20 milhões de itens. Em 1818, Dom João fundou o Museu Nacional no Campo de Santana, centro da cidade. A TV Brasil reapresenta Conhecendo Museus, Museu Nacional do Rio de Janeiro. Amanhã, 10h15 da noite. Portanto, amanhã você acompanha aqui na TV Brasil, às 10h15 da noite, uma reexibição desse capítulo da série Conhecendo o Museu, justamente com o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Só fazendo um rápido comentário, obviamente que isso atingiu a todos nós,
ter um museu pegando fogo não é exatamente algo que traz felicidade, muito pelo contrário, trouxe uma série de problemas, de análises dos brasileiros sobre eles próprios. E ontem nas redes sociais já havia ali uma certa discussão em relação de o porquê. Ali, obviamente, é falta de recursos de manutenção. Mas não dá para imaginar que dinheiro só resolveria o problema deste museu em especial ou de qualquer outra entidade cultural do país. O que nós temos tido com problemas aqui no país é a administração do recurso, ou seja, competência. E quando você, por exemplo, busca dinheiro na iniciativa privada, não raro também há problemas com relação à doação. Tem custo para fazer doação, mesmo que seja para bens públicos, sem contar a burocracia. E preconceito em universidades públicas, por exemplo, para fazer parcerias com empresas privadas. Há um preconceito em relação ao capital do setor produtivo, ou seja, do setor privado. Preconceitos normalmente ideológicos, para se ter uma ideia. Este museu, por exemplo, tinha exatamente quem administrava o museu era a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou seja, questionar a qualidade da administração Federal do Rio de Janeiro talvez traga uma resposta para saber se era uma falta de recursos ou se era uma incompetência administrativa específica no caso deste museu. O fato é que o museu estava abandonado por muito tempo, tinha problemas que já passavam por anos e ontem, infelizmente, foi acometido por esse incêndio devastador. Outra discussão é que o problema do Brasil seria o teto de gastos, que foi aprovado pelo governo na semana passada. Críticas, por exemplo, à disciplina fiscal, à responsabilidade fiscal. Em economia é muito simples, o que você ganha e o que você gasta, e isso precisa ter um certo equilíbrio. O Brasil, se não tiver responsabilidade fiscal, e hoje já tem uma responsabilidade fiscal muito maior do que teve, por exemplo, nos erros econômicos de 2014, 2015, 2016, aliás, desde 2013, diga-se de passagem, se não se tiver justamente responsabilidade fiscal, aí sim é que o Estado brasileiro não vai ter condição de assistir nem nas emergências. Neste momento, ainda tem condições de fazer isso. Já de volta com o cenário econômico, olha, este país atingiu no ano passado, em 2017, quase R$1 bilhão em investimentos do que se chama de investidores anjo, que justamente financiam as startups no país. A notícia é positiva e sabe por qual razão? Aliás, duas razões são fantásticas, é porque as condições brasileiras são melhores, ou seja, tem gente olhando para o futuro do Brasil. Bom, para falar sobre isso, a Maria Rita Espina, da organização Anjos do Brasil, está conosco. Maria Rita, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Estávamos conversando aqui de forma muito efusiva, eu vou trazer esse bastidor para o nosso espectador no intervalo, porque quando eu vejo que o país voltou a dar condições para aumentar o desejo de investir, isso é extremamente positivo, apesar dos problemas que ainda temos e são grandes. Mas isso é positivo, porque cresceu 16% o tanto de investimento, né? Exatamente, foi um crescimento muito significativo e aí a gente vê a importância do governo reconhecer o investimento anjo, o investimento em startups. Quando ele ajuda esse investidor, a gente consegue ter um crescimento muito maior. E a gente ainda está muito longe de todo o potencial que tem. Mas a gente teve, em 2016, a aprovação de uma lei que aumenta a proteção do investidor anjo. O investimento anjo ele é um investimento de risco. O investidor sabe que ao investir na startup, ele pode perder esse capital. O que ele não pode é ter a contaminação do patrimônio, ou seja, por algum tipo de problema que a startup venha a enfrentar, ele ter o restante do seu patrimônio também comprometido. E essa lei ajudou bastante nisso, porque ela garante que o investidor anjo não vai ter esse tipo de problema. Claro que a gente sempre tem um longo caminho no Brasil, a gente tem que ver como essa lei passa no judiciário, mas foi um sinal extremamente positivo. Se o governo ajudar um pouco mais, entendendo essa importância, a gente sabe que esse investimento vai crescer ainda mais. Falando em governo, nós temos alguns nós que estão justamente dentro do setor público. Ou seja, quando a gente fala de burocracia, a gente está falando de regramento normalmente complicado ou de acesso a órgãos públicos que, para tomar decisão, ninguém está indo lá pedir absolutamente nada. É só um dever que já está escrito na lei. Só que tudo que está na lei não é necessariamente rápido, embora já seja uma lei, ou seja, já está pacificado aquilo. Os governos têm problemas de trazer inovação porque eu suponho que as dificuldades brasileiras sejam um incremento de oportunidade para quem pensa em inovação. Ou seja, onde você tem problema é que você vai ter grandes ideias. As startups brasileiras têm feito isso, inclusive em alguns serviços públicos, né? Mas como é que o governo poderia ser, digamos, participar disso e receber essa inovação? Ele tem problema em comprar inovação?
Sim, ele tem um problema enorme para isso, e isso gera uma dificuldade muito grande quando a gente pensa em vários setores, né? Quando a gente pensa numa startup, por exemplo, de educação ou de saúde, na hora que ela quer realmente gerar um impacto, escalar, como a gente fala, crescer bastante, atingir pelo menos o Brasil como um todo, vai ter que chegar na educação pública, vai ter que chegar na saúde pública. E a legislação brasileira, ela cria uma série de entraves para a compra de inovação. O legislador não tem como fazer isso. Como que ele vai fazer um edital comparando um produto novo com um produto que já é tradicional, que é antigo? Então, o gestor, por mais que ele entenda, que ele veja a relevância disso, que às vezes é inclusive um serviço que vai sair por um preço muito mais barato, ele não consegue fazer essa compra. Precisa existir uma mudança na legislação que permita essa compra de inovação por parte do governo. E não raro ele vai pedir algumas exigências de tempo de empresa que uma startup, obviamente, não tem. Com certeza. Às vezes o menino tem 18 anos, como é que ele vai ter 10 anos de experiência, não é? Vai ter uma startup com 2 anos de fundação, que ainda não tem um balanço auditado. Então, você tem uma série de coisas que você tem que mudar na legislação. E o bacana é que o governo pode olhar, por exemplo, para como as grandes corporações estão se envolvendo com as startups. Esse é um movimento crescente também no Brasil e elas também estão tendo que mudar as maneiras como elas olham para essas empresas, transformando a regra mais flexível, não num sentido negativo, mas num sentido positivo, de olhar que para comprar inovação, para se envolver com uma startup, você tem que avaliar a partir dos critérios de inovação e de startup. Maria Rita, e além das questões, obviamente, de relacionamento com o governo, de questões públicas, há mais desafios ainda no Brasil? O que o investidor poderia vir aqui com mais ênfase, com mais desejo, se tivesse quais outras condições? Uma das coisas, a gente considera que as duas principais barreiras para o investidor são a primeira, a proteção patrimonial, que, como a gente disse, tivemos um grande avanço. Pode melhorar, mas foi um grande avanço. A segunda é que ele tenha incentivo para investir nisso. Isso é um investimento de altíssimo risco. Os números do mundo inteiro mostram que de cada 10 startups que um investidor anjo investe, ele perde completamente o dinheiro em umas 5, umas 3 ou 4 ele vai perder a maior parte desse capital e é 1 ou 2 que pagam esse patrimônio. Então, é um investimento de muito risco. E esse investidor não tem nenhum tipo de incentivo. Se a gente olha para fora do Brasil, Reino Unido, Europa, Estados Unidos, Ásia, a gente vê que o governo incentiva olhando para o imposto de renda desses investidores e dando um percentual de abatimento. Então, ele investe e ele recebe isso. E isso é importante a gente deixar muito claro, a gente não está falando de renúncia fiscal ou de investimento para alta renda, a gente está falando em benefício para a startup, que a primeira coisa que faz quando recebe esse investimento é gerar emprego, gerar renda de alta qualidade, comprar produtos e serviços, fazer com que a economia se torne muito mais dinâmica. Não é renúncia fiscal, verdadeiramente, nós estamos falando de incentivo. Exatamente, assim, se a gente fizer uma conta muito simples, a gente vai pensar, quando esse investidor ele tem esse capital, ele está investido lá num fundo de investimento, em qualquer coisa assim, ele vai colocar esse dinheiro, o que o governo vai ter de imposto é um rendimento, é o IOF sobre o rendimento que ele tem, um valor muito pequeno. Na hora que ele coloca isso na economia real, isso vai gerar emprego. E nenhum outro benefício lá, diga-se passar lá, é um dinheiro parado. Benefício, é um dinheiro parado, é um dinheiro que não gera um volume de economia que seja significativo. A gente fez um estudo recente com a Grant Thornton, uma consultoria internacional, no qual a gente mostra que cada real investido por um investidor gera quase R$6 na economia real. Isso é uma coisa incrível, então a gente tem que ajudar os investidores a colocarem o capital privado deles na economia de verdade, em startups. É a qualidade do imposto, né? Tem imposto e imposto, né? Exatamente. Maria Rita, obrigado pela gentileza da entrevista. Muito obrigada, um prazer. Bom, mas o crescimento é fantástico, 16% a mais em 2017, ou seja, chega a quase R$1 bilhão de investidores anjos que colocaram de dinheiro aqui, ou seja, dinheiro nas startups brasileiras que trazem inovação e justamente essa qualificação de emprego de trabalhadores e de serviços melhores, menos custosos e, obviamente, com mais qualidade. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã. Até lá.